Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ir para mais uma videoaula de metrologia. Antes de começar a videoaula, eu queria falar algumas coisas. Primeiramente, queria pedir desculpa pelo atraso para postar essa aula, né? Acabei me enrolando um pouco, porque agora a gente está tendo que dobrar as cargas horárias das disciplinas do terceiro ano, já que eles têm Enem para fazer, então o terceiro ano tem que acabar mais cedo. Então acabei me enrolando aqui um pouco e atrasei, beleza? Mas isso não vai se repetir. Outra coisa, eu já corrigi a recuperação 1 e o exercício 5, as notas são todas postadas aí, tá tudo no Moodle. A nota de recuperação 1 eu já até troquei lá no sistema acadêmico, vocês podem conferir lá. Eu demorei a corrigir a recuperação 1 porque assim que acabou o prazo, eu reparei que alguns alunos eles não tinham, eles tinham feito, porém a resposta não ficou salva, então é como se não tivesse feito. Então eu dei um tempo extra para fazer, beleza? Então por isso que eu fui deixando para depois. É... Bom, essa aula de hoje é mais uma aula daquelas que talvez vocês estejam até enjoados de acompanhar, né? Que é aquela aula um pouco mais prática, de testar as coisas, testar os simuladores. Esse método de trabalhar os instrumentos através dos simuladores eu estou achando bastante interessante, já que a gente não pode estar na sala de aula. Como eu já falei, não se preocupem, porque esses instrumentos que a gente viu aqui, nós veremos também na sala de aula. Né? Nós veremos os instrumentos na sala de aula, então vocês não precisam se preocupar com isso. Né? Como eu falei aqui antes, nossas notas eram divididas do exercício 1 até o exercício 10. Né? Cada exercício valendo 5 pontos. Né? Vocês vão fazer até o 7 aqui. O 8, 9, 10, eles vão ficar para depois. Esses 15 pontos aí do exercício 8, exercício 9 e exercício 10. Esses 3 exercícios vão ser atividades práticas em laboratório. Eu não sei quando vão voltar as aulas no laboratório, mas assim que voltar, eu vou voltar nesse tema e a gente vai fazer essa parte, beleza? Então, hoje a nossa aula vai ser uma revisão de micrômetro de relógio comparador, usando simuladores, para encerrar essa parte dos instrumentos. Né? Aí já na próxima quinzena, a gente vai ver a parte de tolerância e ajuste, que é a parte final da disciplina. Né? Eu dividi em duas aulas aí, que vai ser a parte final, vai ser o tema do nosso exercício 7, para encerrar tudo de vez, beleza? Então, simulador, a última vez que estão vendo aqui é agora, tá bom? Vamos lá então, aqui eu já deixei salvo nessa pasta aqui os 6 simuladores que eu vou utilizar, né? Que são os micrômetros, 4 micrômetros, né? E 2 de relógio comparador. Vou começar pelos micrômetros então. Até tá interessante isso aqui porque eu não mexo eu não mexo nos simuladores desde que eu preparei a aula de vocês, então talvez esteja até um pouquinho enferrujado. Mas vamos lá, né? Não tem muito mistério aqui. Micrômetro, primeira medida do micrômetro aqui. O que eu falei com vocês antes? Primeiro a gente observa a medida em cima, né? Nessa escala vertical, horizontal, perdão. Né? A gente vê que vai de 0 até 25, como está mostrado aqui embaixo. Então, aqui eu tenho que passou de 0 a 5, passou um pouquinho de 10. Né? Então é 10, alguma coisa. 10, alguma coisa. Aqui eu peguei o micrômetro na escala centesimal, então tem duas casas depois da vírgula. Né? 10,11, 12, 13. 10,13, essa é a medida. Beleza? Então, só para explicar melhor, que eu acho que é um pouco confuso. A escala horizontal aqui, ela vai me falar os números que estão antes da vírgula, e a escala vertical vai me falar os números que estão depois da vírgula. Eu acho que vocês já pegaram bem essa parte aí, então nem vou perder muito tempo com isso aqui. Porque eu percebi pelo exercício de vocês, de micrômetro, que quase todo mundo fechou, né? Todo mundo que fez praticamente fechou. Porque ou um copiou do outro, ou vocês aprenderam direitinho como é que faz. E eu espero que vocês tenham aprendido, porque, como eu falei, vocês vão utilizar isso depois também. Outra medida aqui. Aqui eu tenho 10, 11, 12, passou do 12,5. Esse traçado embaixo, ele quer dizer que passou do meio. Então passou de 12,5. Passou de 12,5 e ganhou mais 25.
Então é 12,75. Beleza? Aqui a gente tem mais uma medida, né? Aqui eu não cheguei no 1 ainda. Aliás, perdão, eu passei do 1 e passei exatamente pelo tracinho do 1,5. Pode observar que aqui está mais escuro, então está 1,5. Né? E o 1,5 somado com o 0 aqui. Então é 1,50. Beleza? A medida aqui ela não tem muito mistério, não tem muito segredo nenhum. Mais uma vez aqui, tenho 10, passou do 11. 11. Aqui travou no 15, 11,15. Mais uma vez, sem dificuldade aí, medida micrômetro centesimal. Aqui eu tô quase no 10, mas não cheguei no 10 ainda. Passei do 9,5. Passei do 9,5 e passei 11. Então é 9,5 mais 0,11. 9,61. É isso? Deixa eu verificar aqui. 6, 7, 8, 9. 9,5 mais 11. Devia ser isso. Perdão. Tá vendo? Eu cometi um erro aqui bobo. Nos exemplos anteriores, a escala era de 0 até 25. Aqui vai de 250 até 275. Então eu esqueci de somar 250. Beleza? Então só esqueci de somar o 250. Por isso que deu erro aí. Era 9,61. Só que tinha que somar 250. 259,61. Essa é a resposta. Tranquilo? Então, a medida é essa aí. Novamente, eu não tenho muito o que falar em relação a isso. Né? O micrômetro centesimal é bem tranquilo. Vou até fechar aqui. Agora vamos para o micrômetro milesimal. Lembrando que essa medida aqui é em milímetro, né? Estou com simuladores abertos. Vamos lá. Aqui, milesimal quer dizer que tem 3 casas depois da vírgula. Então vamos lá. Passei do 11, do 12, do 13. Passei do 13. Não cheguei no 13,5. Não cheguei no 13,5. Né? Passei do 13, não cheguei no 13,5. Mas eu sei que aqui está no 47. Então já boto 13,47. Né? E o último algarismo vai ser esse da escala vertical que está aqui em cima. 0, 2, 4, 6, 8, 0. A gente vê que bateu no 0 aqui certinho. Então, o último algarismo é o 0. 13,470. Essas medidas aqui elas são bem simples, né? Como vocês podem... Já pegaram a manha, já fizeram alguns exemplos, né? Vocês podem ver que eu tenho 21, 22, 23, 23,5, ou seja, já tinha 23, 23,50. Esse 50 vai somar com 17, então vai ficar em 6,67. É isso mesmo? Deixa eu conferir. 21, 22, 23, 23,5, 23,67. E o último algarismo vai ser o zero, que está batendo o tracinho no zero. Né? Essa é a resposta. Né? Outra medida. Aqui eu tenho 5, 6. Tenho 6, alguma coisa. A primeira escala me diz isso, 6, alguma coisa. A segunda escala me diz que eu passei do 26, mas não cheguei no 27 ainda. Perdão, eu passei do 27, mas não cheguei no 28 ainda. Então é 27. E o último algarismo aqui, você pode ver que bateu, está até destacado, é o 6. 6,276. Aqui eu tenho mais uma medida. 11, 12, 13. 13,5. Então ó, já é 13,50. Só que esse 50 vai somar com o 10 aqui. 60. E aqui bateu no 8. 608. Então é uma medida muito simples, né? Como vocês podem ver. Aqui eu tenho 16, 17, 18, 19,50. Então já tenho 19,50. Perdão, olha onde eu ia errar de novo. Aqui está começando 100. Então não é 19, é 119. Beleza? 119,50. Né? Não cheguei no 20 ainda. Mas é 50. Esse 50 vai somar com o 35 aqui. 50 mais 35, 85. Beleza? E aqui bateu no 9. Então é esse valor aqui. 119,859. Tranquilo? Então,
Medida de milímetro no micrômetro, a milesimal, é bem simples de fazer também. Opa, eu abri aqui um errado. Eu queria abrir o outro antes, né? Deixa eu voltar aqui. Polegada milesimal. Polegada milesimal é um dos mais simples, né? Se já fizeram, todo mundo acertou praticamente o exercício daqui. O que deu? Aqui você vê que está variando de 0 até 1, então já começa no 0, né? Aqui passou no 2, mas não chegou no 3, então é 2. Né? Os últimos dois números, lembrando que a milesimal são 3 números depois da vírgula. Os últimos dois números aqui, você pode ver que o 2 passou no 2,25, 2,50. Então é 50 mais 10, 11, 12. 50 mais 12, 62. Né? Deixa eu ver se a questão é o ponto mesmo. Ou eu errei mesmo uma bobeira. Não. É isso aí, 0,262. Beleza? Então é muito simples também. Aqui lembrando que polegada a gente tem que colocar ponto em vez de vírgula sempre. Mais uma vez, tem o 0, ponto alguma coisa. 0,4. O 4 acabou de passar do 4. E aqui bateu no 5. Né? Lembrando que isso aqui seriam os dois últimos algarismos. Então, se deu 5, na verdade é 0,5. 0,5. 0,405. Mais uma medida aqui. Eu passei do 5. Passei do 5,25. Então eu tenho 0,5. Eu já tenho 25. 25 eu vou somar com o 19. 25 mais 19 vai dar 25 mais 10, 35 mais 9, 44. 0,544. Beleza? Aqui, lembrando que essa última medida aqui de 19 eu tirei daqui. Então 15, 16, 17, 18, 19. Bateu 19 certinho aqui. Outra medida, eu tenho 0,3. Passei do 3 aqui nessa escala horizontal. E na escala vertical aqui, eu bati no 23. Então é 0,323. Ponto 323. E para fechar o último desafio, é que eu estou fazendo a escala grande, né? Eu podia ter fechado isso aqui antes. Aqui eu vi que começa do 5, olha só, começa do 5, hein? Então é 5, alguma coisa, 5 ponto alguma coisa. Aqui passou do 1, então é 1 aqui o primeiro algarismo. E os últimos dois algarismos aqui, ó, 15, 16, 17. 17. 5,117. Essa é a medida de polegada milesimal no micrômetro. Você pode observar que tem vários micrômetros que fazem a mesma medida, né? A mesma medida, só muda a precisão. Lembrando que quanto mais casas depois da vírgula, mais precisos. E falando nisso, eu corrigi a recuperação de vocês e eu fiquei assustado que muita gente errou uma questão muito simples, onde eu podia fazer uma aproximação, né? Arredondamento, na verdade, né? Fazer um arredondamento. Eu mandei a fazer arredondamento com 2 casas decimais. Né? 2 casas decimais, gente, quer dizer que tem 2 casas depois da vírgula. Né? Muita gente considerou só uma quando eu falei isso. 2 casas decimais são 2 casas depois da vírgula. Não se esqueçam disso, pelo amor de Deus. Tá bom? Vamos lá. Agora aqui a medida ela é em polegada, em décimo de milésimo de polegada. O que é décimo de milésimo? São 4 casas depois da vírgula. Beleza? Então aqui, ó, eu sei que está no 0, ponto. 1. Aí aqui eu já tenho um 7,5, né? Que eu sei que entre 1 e 2 está dividido em 4 partes. Ele passou da primeira, da segunda e da terceira. Então passou do 7,5. Né? Esse 7,5 ele vai somar com o 19. Né? Que 16, 17, 18, 19. Não chegou no 20 ainda, 19. 7,5 mais 19 dá 9,4. 9,4. E aqui bateu no 8. 8. 0,1948 essa é a medida. Então, lembrando, a casa antes da vírgula, antes do ponto, ela vem dessa medida de cá. A primeira casa, ela vai ser medida nessa escalinha aqui que eu estou passando o mouse agora. Escalinha horizontal. As outras duas casas vão estar aqui. Vão estar aqui nessa escala vertical. E a última casa está nessa escala aqui que vai ter o número destacado. Né? Entre 0 e 1 de novo. Eu tenho 0,
ponto alguma coisa. Ponto 8, o 8 tá aqui já, né? Como eu não cheguei no 25 ainda, nem passei de outro pauzinho depois do 8, eu sei que a medida aqui ela vai ser 24. 24. 24. E o último ponto ali está no 3. Entre 2 e 4 só pode ser o 3. 3. 8, 2, 4, 3. Outra medida, entre 0 e 1. Então eu tenho 0 ponto alguma coisa. Aqui eu já posso observar que ele passou do... que ele não chegou no 1 ainda. Então tem outro 0 aqui. Né? Mas ele passou do 50, que é 0,025, 0,050. Então tinha 50 aqui. O 50 ele vai somar com esse 20 que bateu aqui. Então vai dar 70. Certo? E o último ponto, o último algarismo vai estar nessa escala vertical de cá. A escala, na verdade, tá na vertical mesmo. Ela bateu no zero aqui. Então é 0. 0,0700. Lembrando uma coisa. Esses algarismos à direita, quanto mais algarismo à direita, mais precisa a minha medida. Eu medir 0,07 é muito mais impreciso do que eu medir 0,0700. Vamos lá. Tem uma outra medida aqui, entre 0 e 1. Eu tenho 0 ponto. Passou do 7, então é 7 aqui. Passou 25. Passou um pauzinho aqui, passou 25. Esse 25 vai somar com o 14 aqui. Dá 39. 39. E o último algarismo é 8. 0,7398. E para fechar, eu tenho... Aqui pode observar que está entre 4 e 5, né? Não vou dar esse mole de novo. Eu tenho 4 ponto alguma coisa. Passei do 1, 4.1. Aqui eu passei do 0,5. Então já tenho 50 aqui. 50. Esse 50 vai somar com 1, 2. Com 2. Então é 52. E o último algarismo é o 4. 4.1524. Essa é a medida no micrômetro. Então micrômetro, gente, ó, já falei muito, já fiz aula de revisão, aula prática, já tô cansado de falar de micrômetro, cansado de usar os simuladores também. A forma de fazer a medida no micrômetro é assim, então. Agora a gente vai para o relógio comparador. Medida centesimal. Vamos lá. Relógio comparador. Como que é a medida aqui no relógio comparador? Aqui você pode observar, né, que você pode ver a escala aqui que vai de 0,01 até 10. Né? Aqui o ponteiro pequeno está entre o 0 e o 1, só que nem chegou em 0,5 ainda. Né? Porque na verdade ele está em 0,38. Beleza? A medida aqui ela é muito simples, né? É como se você olhar um relógio, ver até onde o ponteiro bateu. O número antes da vírgula está mostrado aqui, nesse ponteiro pequeno. O número depois da vírgula está mostrado no ponteiro grandão, no ponteiro maior. Mais uma medida. Não cheguei no 1 ainda, então é 0, alguma coisa. E aqui eu cheguei no 65. Então é 0,65. Não tem mistério aí, é muito simples. Mais outra medida. Foi do 0 até 1. Não chegou no 1 ainda, então é 0, alguma coisa. E aqui bateu no 85. De 0 até 85, como vocês podem ver. 85. A medida é essa. Mais uma medida. Não chegou no 1, é 0, alguma coisa. 0, alguma coisa. Aqui, ó, o ponteiro grandão veio do 0 até o 61. Então é 61. E para fechar, aqui está uma medida um pouco mais complicada, que ele passa de 1. Né? Passou de 1, então é 1, alguma coisa. E aqui veio até o 43. Então 1,43. Beleza? Então as medidas aqui elas são muito simples, as medidas no relógio comparador em centésimos. Né? O que pode ficar complicado aqui? Pode ficar complicado aqui, na verdade, é quando a referência muda. Aqui eu estou contando que estou indo do 0 até o 43, então fica fácil. Mas eu poderia ir do 10 até o 43. Do 10 até o 43 eu andei 33. Beleza? Essa aula é mais recente, então não vou dar muito foco para isso, que já está muito fresco na cabeça de vocês. Né? E aqui no relógio pequeno também pode mudar o sentido, né? Então você tem que saber quantas unidades ele está atravessando aqui. E
para fechar, o relógio comparador em polegada milesimal. Milesimal, lembrando que em polegada milesimal vocês vão ter 3 casas depois da vírgula. Então aqui vocês podem observar que está entre 0,001 até 1 polegada. Então eu começo no 0, 0 ponto. Aqui vocês podem observar que no ponteiro pequeno é o 0, tem um 0, não chegou no 1 ainda, então está no 0. E no ponteiro grande vai até o 25. Né? Então eu vou de 0 até o 25. Não tem mistério. Aqui, a grande variação é que o ponteiro pequeno ele fala o primeiro número depois da vírgula e o ponteiro grande fala os 2 últimos números depois da vírgula. Né? Ponteiro pequeno, ó, vamos lá. Novamente, tá entre 0 e 1. Então é 0.0. Ponteiro pequeno me deu esse 0, nesse primeiro 0 aqui. E os últimos 2 números vai vir do 0 até o 40, né? Ele andou até o 40, então é 0.40. Mais uma medida. Entre 0 e 1, eu tenho 0.0. Eu sei que o ponteiro grande eu vou do 0 até o 54, então é 0.054, sem mistério. Mais uma vez, entre 0 e 1, 0.0. Né? O ponteiro pequeno está sempre entre 0 e 1 nessas medidas que eu estou fazendo de exemplo, né? Então fica fácil, que é 0.0. E os últimos 2 algarismos vêm do ponteiro grandão, que parou no 31. E agora para fechar, um pouquinho mais complicado, que vem do 0 até deixa eu observar, vai do 0 até o 3, passou do 3 um pouquinho, né? Passou do 3. Então é 0.3. Né? E aqui foi do 0 até o 40, até o 39. Então é 0.339. Essa é a medida, no relógio comparador. Eu não vou entrar muito profundamente naqueles casos de a referência muda, etc. Que essa aula é mais para lembrar como é que funciona, né? A aula de relógio comparador é mais recente, então tá tudo bem na cabeça, bem fresco. Como vocês estão acertando os exercícios, eu estou entendendo que vocês estão conseguindo compreender o que eu estou passando aqui através do simulador, que é muito bom. Quando vocês pegarem o instrumento na mão, já vai facilitar muito o que vocês vão, à medida que vocês vão fazer. Né? Vai facilitar muito a vida de vocês. Beleza? Então, pessoal, a aula foi isso aí. Novamente peço desculpa pelo atraso na postagem da aula, apesar de ser uma aula simples, acabei me enrolando aqui, como a nossa disciplina está mais tranquila, eu não estou precisando acelerar muito, eu acabei dando prioridade para outras, mas isso não vai acontecer de novo. Nessa semana aí deve estar postado as notas desses 5, o gabarito desses 5, a videoaula, e é isso aí. Tranquilo? Próxima quinzena a gente vai para a parte final aí desse primeiro semestre nosso. Ainda vai ter uma recuperação para fazer depois, a recuperação 2, que vai ter relógio comparador, vai ter micrômetro, né? Vai ter paquímetro também, que vocês nem devem lembrar direito, mas vai ter. Então, estudem bastante, não deem mole de... quem está com nota baixa aí, tenta recuperar. Eu sei que muita gente não está fazendo os exercícios, mas isso é preocupante, porque tem que fazer os exercícios. Eles vão acabar reprovando a matéria que é simples. Vocês podem observar que o que eu estou passando de exercício para vocês é exatamente o que eu estou fazendo na aula. Então, ficar nessa matéria é bobeira, beleza? Tenham uma boa semana, estudem bastante e até mais. Valeu!